Você deve ter visto o caso do professor que estava falando sobre o Bolsonaro, mais especificamente falando mal do Bolsonaro, e ele acabou sendo demitido. A opinião dele não agradou muito a alguns pais, eles foram até a escola, pediram algum tipo de... Na verdade, pediram para o professor ser afastado mesmo, pediram para a escola demitir ele. Se você não viu, eu vou te mostrar o vídeo, inclusive vou te mostrar uma segunda parte de um vídeo que a Yasmin me mandou aqui no direct do Instagram, e aí a gente conversou sobre isso, ela inclusive conhecia esse professor, e a gente vai falar porque escola sem partido já não precisa mais passar. Ela tá funcionando fora da lei mesmo, tá? O aluno vai gravar o professor falando aquilo que ele achar que é doutrinação, vai mandar para os pais vão fazer um escândalo, vão para a escola e vão demitir o professor. Aí fica um ponto curioso porque escolas que aparentemente se preocupam com certos assuntos que deveriam ser polêmicos, já que esse professor foi afastado por esse motivo, escolas que parecem que se preocupam com assuntos que batem diretamente com política, nesse momento resolveu afastar o professor. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece, por favor, de clicar no botão do gostei, que eu fiquei uns dias sem fazer vídeo, então o algoritmo, até ele voltar ao normal, vai demorar um pouquinho, tá? Então, por favor, não esquece de clicar no botão do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Ah, e aproveita, comenta alguma coisa, você viu esse assunto aí do professor? Não viu? Eu quero entender exatamente de que ponto você está partindo dessa história, se você já sabia, ficou sabendo por aqui, pelo canal, enfim, coloca aqui, abre teu coração. Obrigado se você vem fazendo tudo isso para ajudar na distribuição desse vídeo aqui na plataforma. Se você joga lá no teu Facebook, no teu grupo do WhatsApp, no Twitter também, ajuda muito, que o YouTube está valorizando bastante, ok? Enfim, vamos pro assunto, porque essa escola, eu dei uma pesquisada de leve e me parece uma escola que gosta de debater sobre certos assuntos, como por exemplo, Papo Reto no Colégio São Pedro foi um sucesso. Esse papo reto aqui, pelo que eu entendi, era um debate ali para trocar uma ideia sobre saúde física e mental. Aí encontrei uma outra publicação também dessa escola, Poliedro Educação, onde fala que ali na legenda tá escrito assim, ó: um dos eventos mais descolados do ano, onde você, aluno do Colégio Poliedro, é quem vai fazer as perguntas aos especialistas e que vão falar sobre sexualidade, identidade de gênero, preconceito, uso de álcool, depressão, pressões de vestibular e escolha profissional, problemas familiares, dietas da moda, alimentação saudável, bulimia, anorexia e outros padrões de beleza. Tudo isso ao som do DJ Zezo e a banda Tomada. E a banda A Tomada. Tô pegando só essa publicação, mas tem várias outras aqui. Se você entrar no perfil do Instagram, pelo menos, se tiver no Facebook, certamente tem muito mais. Mas eu tô trazendo isso porque assiste o vídeo onde o professor dá a opinião dele sobre o Bolsonaro. Esse é o vídeo que circulou, viralizou, pais pediram para esse professor ser afastado porque era doutrinação, enfim. Enquanto isso eu vou ver se meu cabelo seca. Dá uma olhada aí. A democracia é uma ditadura da maioria. Ó, mas você já parou para pensar o seguinte? Esse imbécil que ganhou é porque foi a maioria que votou, certo? Foi a maioria que votou. Então foi democrático, ele ganhou, certo? Foi democracia, ele não obrigou ninguém a nada. Então ele ganhou na moral, certo? Lógico, pilantriando no Facebook, no WhatsApp, isso aí tudo bem, né? Tirando essa parte, ele ganhou na moral. Tá certo? Votaram mais dele. Só que sabe o que é o pior? Quando a maioria que ganha quer que a outra parte se foda. É isso que é o perigo. Se uma maioria ganhar e tentar ajudar o resto, é uma coisa. Agora, quando a maioria ganha e quer que o preto se ferre, quer que o pobre se ferre, que o gay se ferre, que mulher se ferre, aí é diferente. Aí é pior do que uma ditadura comum. Né? Aí é pior. Então a gente está vivendo um momento em que colocaram um imbecil lá que quer que preto, pobre, mulher, gay, transexual, o que for, se ferre. Isso é o pior. Mas você fala, não, professor, ele não gosta dessas pessoas, quer dizer que ele quer que se ferre. Não. Então por que extinguiu? Então por que ele extinguiu a pasta que cuidava dos transexuais, dos gays, dos homossexuais? Lembra que a mulher dele foi linda, ela fazer um discurso para surdo? O que ele fez no dia seguinte? Ele
Ele excluiu a pasta que cuida dos direitos de todos os surdos. Ah, mas você achou bonito pra caralho ela falando em Libra, né? Sua mãe não pirou, seu pai lá, tipo, olha, o presidente fala até em Libras. No dia seguinte ele cortou. Acontece que é o seguinte, esse vídeo tinha uma segunda parte. O único que eu encontrei, como eu disse, foi o que a Yasmin me mandou. Vou começar a dar nome aos bois agora, no melhor sentido dessa frase, se é que existe um melhor sentido, porque tem um pessoal que me manda coisas pra eu falar aqui e eu acabo não dizendo o nome porque eu esqueço. A partir de agora eu vou começar a lembrar, vou anotar, tá? Esse assunto do vídeo foi Yasmin que me mandou lá pelo Instagram. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa também, pode me mandar lá no Instagram que eu vou fazer um vídeo sobre o que você tá pedindo. Enfim, ela me marcou na segunda parte desse vídeo, uma parte que não tem nada gravado, é só áudio. Eu espero que você aguce a tua audição porque é um pouquinho complicado, mas é a parte em que o professor diz que se alguém quiser discordar dele, não tem problema. Vai, pesquisa, traz os dados para a aula, pode debater, mas aí vai ter que todo mundo fazer silêncio, porque tem que ouvir os colegas, não é só ouvir o professor. Você escuta aí o áudio do próprio falando, porque ele fala isso, fica bem claro, e aí começa a se perceber que o motivo mesmo era para fazer polêmica e afastar um professor falando mal de um presidente. Enfim, enquanto isso eu vou tirar... Eu não sei porque que eu tô de jaqueta jeans aqui, eu tô em casa, enfim, fico 3 dias sem fazer vídeo e começo a me achar achando que tem que ficar de jaqueta. Olha, assiste aí. Aí assim, se você não concorda, pessoal, se você não concorda, é só estudar um pouquinho, procurar notícia, depois você vem aqui semana que vem e fala assim, professor, porque essa é a minha opinião, se você não concordar. Você vem aqui semana que vem e fala, professor, andei lendo, eu acho que não é bem o que o senhor falou, porque olha esses dados aqui, como eles melhoraram, ou olha este plano de governo que ele tem aqui para a educação, olha esse plano de governo dele aqui, professor, para jogar no emprego. Aí você pode discutir comigo. Se alguém quiser, fica à vontade. Não, calma aí. Pessoal, lembrando que se alguém quiser discutir, à vontade. Só que se a gente começar a discutir, aí o resto da sala tem que ficar quietinho, porque tem que escutar o amigo, não é só escutar o professor, aí a gente discute. Então, se alguém quiser, a semana que vem, trazer algum dado positivo desse governo, alguma coisa, a gente discute. Não, agora não vamos me dar dados. Não, senão a gente não sabe mais. Óbvio que eu não vou... É óbvio que eu não vou citar nome nenhum, mas é curioso porque eu já tive um professor que aconteceu coisa muito parecida, sabe? Ele entrou num assunto que a escola considerou que ele não deveria entrar, só que o professor só estava seguindo o que o aluno estava se interessando. Sabe quando os alunos acabam gostando de um assunto, perguntando mais e mais e mais? Pois é, essa situação eu não posso confirmar porque eu não estava lá, mas me parece muito aquelas situações onde os alunos vão perguntando, aí o professor pega uma cadeira, senta e começa a conversar com a turma porque tá todo mundo tão interessado naquilo que é até prejudicial para a aula o professor cortar o barato, entre aspas, dos alunos e dizer, não, isso aqui não é assunto da minha aula, não é da minha matéria, eu não vou falar sobre isso. Eu acho que se os alunos estão interessados em determinado assunto e o professor está disposto, né, que o professor tem que estar disposto para isso, por que não seguir o caminho que os alunos estão interessados naquele momento? Eu já tive professor, que inclusive é esse que eu queria citar aqui, ele dava aula de filosofia, só que a gente acabou se interessando por história no meio da aula de filosofia e ele começou a dar aula de história e não de filosofia. Ele saiu totalmente do assunto que ele estava e seguiu para onde a gente estava se interessando. Uma outra aula a gente se interessou por assuntos mais polêmicos realmente, só que a escola aparentemente não gostou do caminho que o professor estava seguindo, que era o que os alunos estavam interessados. Posso confirmar com 100% de certeza, estou confirmando com 100% de certeza que ele foi afastado justamente porque ele não seguia exatamente o que a escola queria que ele seguisse. E ele estava falando coisas que a escola não queria que ele falasse. Ou seja, se um aluno chegasse e perguntasse no meio da aula, professor, eu queria entender direito que história é essa de bicho de pé? Se ele soubesse, ele falaria sobre o bicho de pé. Ou então, professor, eu queria entender melhor que história é essa de satanismo, por que essa briga de cristãos e igreja cristã, igreja satânica, da onde que surgiu isso? Ele sem problema nenhum falaria sobre isso. Ele ia dar uma aula sobre o assunto que os alunos estavam interessados. Ou sobre depressão, ou sobre sexualidade, ou imagina o que você quiser. Imagina todos
os assuntos polêmicos. Pois é, ele daria uma aula sem problema se ele soubesse, obviamente. A escola não gostou disso. Agora eu volto pro caso desse professor. Porque uma escola que fica colocando debates para os alunos perguntar e incentivando que eles perguntem em eventos para especialistas e coloca ali um monte de tópicos, me parece ser uma escola bem aberta, uma escola com mente aberta, que aceita bastante coisa. Qual é o problema de um professor pegar da opinião dele sobre um presidente e dizer no final assim, se alguém discorda, coloca dados aqui, me diz assim, ó, professor, aqui eu não concordo, isso aqui melhorou. Ou então, professor, vamos debater, como ele disse, eu fico quieto, a gente tem que fazer silêncio e escutar o colega, porque não é só escutar o professor. Ele disse exatamente essa frase no segundo vídeo que eu te mostrei. Qual é o problema de você dar voz pro aluno também, se ele quer falar? Se ele discorda do professor, qual é o problema? Existem dois problemas aqui. Existe o problema que o professor tá falando e existe o problema que o professor tá dando voz pro aluno. Essa galera que foi reclamar sobre o professor, primeiro que eles não confiam no professor como educador e segundo que eles não confiam no próprio filho deles, porque se o filho deles discordasse, ele ia levantar a mão e ia falar sobre o assunto. Eles não confiam na capacidade do próprio filho de pegar, procurar e buscar informação. E eu não tô aqui tentando fazer nenhum tipo de psicologia reversa ou querendo dizer alguma coisa quando eu digo que esses pais não confiam na capacidade dos filhos. Eu tô dizendo exatamente isso. Esses pais não confiam na capacidade dos filhos e acabam limitando os próprios filhos. Eles acham que os filhos deles não podem passar de um determinado limite. É aquilo ali e é só aquilo ali e acabou. Imagina, você vai colocar o meu filho para pensar, você vai colocar o meu filho para pesquisar. Absurdo. Ele tem que saber fazer a fórmula de Bhaskara e acabou. Tem que decorar, vomitar na prova, passar e deu. Esse é um tipo de pai que acha que é um absurdo, que acabou ficar ajoelhado no milho na sala de aula, por exemplo. Aí provavelmente vai ter gente aqui comentando: ah, mas se fosse um professor falando bem do Bolsonaro em sala de aula, provavelmente você não ia gostar, não é, Gabriel? A gente tem que levar em consideração que o atual presidente do país é Jair Bolsonaro. Aí realmente é difícil para eu falar como pai, eu acho que fica complicado porque eu não tenho filho, mas eu posso falar como aluno. Se eu tivesse um professor que falasse bem do Bolsonaro, provavelmente eu ia discutir com ele em sala de aula, eu ia conversar, eu ia questionar ele, eu ia ficar dando a minha opinião o tempo inteiro na sala de aula se o assunto fosse esse. Mas se o assunto foi esse, se entrou nesse assunto, é porque os alunos estavam perguntando e os alunos estavam interessados em saber do professor a opinião dele. Eu não consigo lembrar em nenhum momento, pelo menos da minha vivência em escola, tá? E eu não quero generalizar, mas é que é complicado. Eu não lembro de nenhuma aula, algum professor que tenha chegado na mesa e tenha dito assim: gente, por favor, abram na página 97, hoje o assunto é Luiz Inácio Lula da Silva, ou Dilma Rousseff, ou Michel Temer. Não. Todas as vezes que se tocou no assunto política, que se falou de algum presidente na sala, no caso do presidente, do atual presidente naquela época, foi porque os alunos estavam interessados e perguntaram alguma coisa, perguntaram a opinião do professor. Os alunos estavam interessados na opinião do professor sobre alguma coisa. O que essa gente está querendo é tirar o direito do professor dar a opinião dele sobre alguma coisa, mesmo que os alunos estejam pedindo a opinião do professor. Se eu tô ali na sala de aula e tô dizendo: professor, eu quero saber a tua opinião sobre Jair Bolsonaro, eu tenho que aguentar se é a favor do Bolsonaro ou se é contra. Eu vou gostar de ver um professor falando bem do Jair Bolsonaro? Eu não vou gostar, mas eu não vou gostar porque eu não gosto dele. Agora, em nenhum momento eu vou gravar o professor, eu vou chamar o professor de doutrinador. Pode confiar em mim, não tem por que eu mentir. Já tive situações muito absurdas para qualquer lado que você imaginar. Nenhuma dessas vezes eu gravei ou questionei o professor. Eu ouvi, quando eu achei apropriado eu dei a minha opinião, quando eu achei que não valia a pena eu dar a minha opinião, eu simplesmente me calei ou eu saí da sala de aula. Porque esses momentos, como esse que eles gravaram, é uma conversa do professor com os alunos. É o momento em que está se criando uma aproximação afetiva, real. É um vínculo que o professor está criando com esses alunos. Se, por exemplo, daqui a algum tempo tiver que escolher algum professor para ser homenageado,
provavelmente a maioria da turma vai escolher esse professor, porque são esses momentos de conversa sincera que vão aproximando professor e alunos, ou afastando inclusive o professor de alguns alunos, mas são esses momentos que aproximam o aluno, os alunos no caso, do professor. As pessoas esquecem inclusive que parte da educação também é vínculo, é afeto, é a amizade que você faz, é o ambiente, se aquele ambiente é bom ou ruim, se você se sente bem ou não, é isso. Agora, esses pais, esse pessoal que fez protesto pedindo para esse professor ser afastado da escola, tem que fazer a mesma coisa se tiver um professor falando bem do Bolsonaro, por exemplo. Já que eles defendem escola sem partido, eles têm que pedir para que o professor seja afastado se estiver falando bem do Bolsonaro. E eu vou fazer questão de vir aqui e cobrar esse tipo de postura desses pais e de todos os outros. Se você defende escola sem partido, o professor não pode falar nem bem nem mal do Bolsonaro. Agora, se você vai pedir para ele ser afastado só porque falou mal, aí você meio que perdeu a moral. Comigo, pelo menos, você já perdeu. Ao contrário de você, eu quero que o professor tenha liberdade para ele dar aula. E acabou. Os professores viraram as bruxas, a galera vai caçar eles e vai tacar fogo. Eles e os livros. Aguarda, espero que eu tô te dizendo, vocês vão ver livro sendo queimado e proibido em sala de aula. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, vou ficar muito feliz se você quiser fazer parte dessa comunidade que a gente está criando. Primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, pras minhas redes sociais, se você quiser mandar alguma coisa. Vou tentar lembrar de deixar fixado, tá? E mais uma vez, obrigado pra Yasmin que me mandou tudo isso no direct do Instagram. Agora sim, acabou o vídeo. Tchau.